Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim contar pra vocês o meu testemunho, tá? De como Deus me libertou, como Deus me curou da síndrome do pânico, depressão e crise de ansiedade. Bom, pessoal, tudo começou há 6 anos atrás, quando eu tive a minha primeira crise. Mas eu vou contar um pouquinho resumido pra vocês, o começo de tudo, para que vocês entendam. Eu nasci em um lar cristão, tá? Para quem não sabe, eu sou da Congregação Cristã no Brasil e da CCB, né? E cresci, passei a minha adolescência indo nos cultos de jovens, tudo. Só que nesse meio tempo, quando eu peguei os meus 15, 16 anos, eu literalmente parei de ir para a igreja. Não fui mais. Comecei a sair com meus amigos e aqui no centro da cidade, na praça, baile. E mesmo frequentando esses lugares, eu sabia, gente, olha para vocês, eu tinha semente plantada no meu coração e eu sabia que aquilo não era para mim. Eu sentia, tanto que Deus me livrou de muita coisa e muita coisa Deus não permitiu que eu fizesse, porque apesar de eu estar naqueles lugares, eu me sentia guardada por Deus. Hoje eu enxergo assim cada detalhe do que Deus fez comigo. Deus literalmente me guardou de todas aquelas imundícies que estavam no mundo, gente. De todas. De tudo mesmo, bagunça, droga, essas coisas, eu nunca me envolvi. Apesar de frequentar lugares que tinham pessoas que faziam aquilo, eu nunca me envolvi, porque Deus já me guardava, desde lá. Daí, gente, tudo começou quando eu tinha 15 para 16 anos e eu tava firme nos cultos de jovens. Foi nesse período que eu conheci o meu esposo, que eu tô até hoje. E a gente namorou, né, um ano, depois a gente noivou e logo em seguida eu fiquei grávida do meu filho. E nesse período de gravidez eu ainda saía muito, ia para carnaval, para esses lugares. E um dia minha avó me convidou para ir para a igreja. Nessa época eu morava com a minha sogra. E nesse período eu acabei indo algumas vezes. E eu me lembro de estar dentro da igreja e eu me senti mal e fui para fora. E eu tava na janela da igreja quando o irmão pregou assim: tem alguém aqui dentro que o seu tempo tá muito curto mesmo. E aquilo, gente, entrou assim como uma flecha no meu coração. E eu entendi que aquilo era para mim. Mas na minha cabeça eu achava que o meu tempo estava curto na Terra. Mas para minha surpresa, o meu tempo estava curto no mundo, da maneira que eu estava vivendo. E foi aí que tudo começou. Passando-se o tempo, tô contando assim bem resumido, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Passando-se o tempo, gente, eu comecei a sentir os primeiros sintomas de ansiedade. Então eu falo que Deus me chamou, não pelo amor, mas me chamou pela dor, porque era a maneira que ia me fazer voltar para Deus, porque eu realmente eu não, depois que eu saí, eu não tinha mais força para voltar. Então eu comecei a ter os primeiros sintomas. Foi quando eu lembro que eu amamentava o meu filho e um dia eu comecei a passar muito mal mesmo. Tontura, um monte de mal-estar, não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que eu fui no postinho da minha cidade, fiz um monte de exames e o médico olhou para minha cara e falou: "Você não tem nada". E eu voltei para trás e sentindo mal e eu tipo eu não me conformava de estar sentindo tudo aquilo e ele falar para mim que eu não tinha nada. Então, aquilo foi me deixando agoniada. E foram se passando os dias e aqueles sintomas foram aumentando, até que um dia eu tive uma crise muito forte dentro de casa. E nesse dia eu saí pra rua desesperada, minha avó saiu atrás de mim e eu andei por horas e eu falava pra ela: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu não tô tendo crise, eu não tô aguentando, eu não sei o que tá acontecendo. E começaram as primeiras idas ao hospital.
E nessas idas, gente, chegava lá gritando, falando que ia morrer. Eles me davam calmante e eu dormia, voltava para casa dormindo e no outro dia começava a ter crise tudo de novo. E passando o tempo, gente, e crise, da ansiedade que eu já tinha, foi pro pânico. Eu tinha fobia, comecei a ter fobia de tudo. Eu não entrava em uma sala com 3 pessoas. Se tivesse 3 pessoas numa sala de casa mesmo, tivesse 3 pessoas reunidas, eu não conseguia ficar lá. Eu não conseguia ficar perto do meu filho, que era pequeno na época. Ele não podia gritar perto de mim que eu tinha crise. Ninguém podia encostar em mim que eu tinha crise. Ninguém podia alterar a voz comigo que eu tinha crise. Então, eu praticamente vivia isolada. Só chorava muito e reclamava muito dos sintomas. Era assim o que eu mais fazia. Até começar a ter os delírios mental, eu pegava tipo um sapato e ia para colocar dentro da geladeira, para vocês terem noção. Porque as minhas crises eram tão fortes que eu começou a me dar muita confusão mental. Eu me lembro assim de dia, gente, desculpa, da minha mãe falar que ia me internar, de tão difícil que era. Mas foi difícil pra mim e mais ainda pra quem tava do meu lado. Gente, vocês me perdoam porque eu custei muito pra mim gravar isso. Mas Deus tá tocando fortemente no meu coração pra que eu conte esse testemunho. Gente, reviver isso. Esse choro não é de tristeza. É de saber que, apesar de tudo, eles nunca me desampararam. Sempre tiveram me ajudando, me apoiando, por mais difícil que fosse. E eu cheguei num estágio que eu tava deixando todo mundo louco junto comigo. Eu não via saída. E eu fiquei, gente, 5 anos desse jeito. Eu me lembro que, assim, apertou tanto, sabe? Que foi nesse momento que eu comecei a voltar a ir pra igreja. E daí eu comecei a congregar e congregar cada vez mais. Fui largando as coisas do mundo. E, bom, e foi nesse momento que eu comecei a voltar a ir pra igreja e buscar mais a Deus, sabe? Comecei realmente a largar as coisas do mundo. E minha família, gente, sempre ali comigo, sempre. O meu avô, ele já tem 70 e poucos anos. Quantas vezes ele tirou o carro comigo no meio da noite para me levar para o hospital? Muitas vezes. Eu lembro que eu tinha crises e eles me chamavam sempre para orar. E eu sou muito grata a Deus, porque eles nunca desistiram de mim. E onde eu tô hoje é graças a Deus e a eles também. Bom, gente, a minha mãe também me apoiando muito, muito, sempre me incentivando a fazer tratamentos e tal. E, gente, foram 5 anos vivendo tudo isso. Muitas crises. Bom, gente, eu tive nesses 5 anos muitas crises mesmo. Hospital pra mim era algo que eu ia toda semana mesmo. Pra vocês terem noção, eu tive crises por 5 anos. E por 3, 4 anos, assim, direto, eu tive de 3 a 4 crises por dia. Eu acordava com crise e eu ia dormir com crise. Eu tinha o dia inteiro. Eram aqueles picos de crise. E nesse tempo a minha pressão subia muito,
Eu cheguei a quase desmaiar na porta da escola do meu filho, fui socorrida pelas mãe dos alunos que estavam ali, tiveram que me levar, que a minha pressão estava 25. Então, enfim. Daí, o que que aconteceu? Nesse tempo, eu me lembro que um dia eu fui buscar a palavra e Deus falou assim pra mim na palavra: tem alguém aqui que tá passando por um momento difícil, mas isso aqui é uma estrada, é um caminho. Você vai passar. Quando você estiver nessa ponta, você vai olhar para trás e vai ver tudo que Deus fez para você. E essa enfermidade, eu te falo que não é para a morte, é para o nome de Deus ser glorificado. E passando-se o tempo, eu ia cada vez mais buscar a palavra. Gente, eu não usava, tipo, saia, essas coisas, eu não era batizada. Um dia eu acordei, coloquei um short, uma blusinha e me deu uma aflição muito grande no meu coração. Senti uma aflição muito grande mesmo. Mas, gente, lembrando aqui pra vocês que isso é o que aconteceu comigo, tá? Porque Deus, eu creio assim, ele vai limpando a gente e cada um é de uma maneira, gente. Deus me queria daquela forma, então ele pôs aflição no meu coração para que eu me libertasse daquilo naquele momento. Então, eu fui largando das coisas aos poucos, sabe? Deus foi me libertando aos poucos. Deus me queria daquela forma. Então, pode ser assim comigo, com você pode ser de outra maneira. Então, eu me lembro que um dia eu acordei e eu não conseguia mais colocar short, eu não conseguia. E eu lembro que eu tinha uma saia na gaveta de quando eu ia congregar nos cultos de jovens que a minha avó tinha comprado pra mim. E eu coloquei ela, gente, com vergonha, sabe? Gente, não tenho pra que mentir. Então eu senti vergonha, assim. Eu pensava, nossa, o que as pessoas vão falar de mim, né? Eu sempre com aquele estilo, gostava de shorts, tudo, sempre com brinco, unhas pintadas, sempre muito vaidosa. Eu tive um pouco de receio, mas Deus foi limpando aquilo do meu coração e era a maneira que Ele queria que eu me vestisse. Então, aquilo foi, gente, libertador pra mim. Então, gente, foi daquela maneira que Deus trabalhou na minha vida. E eu tinha tantas crises, que eu ajoelhava, gente, pra orar. Eu me trancava no meu quarto, eu ficava horas orando, horas. E eu orava, gente, com a testa no chão, implorando misericórdia a Deus de tanta aflição que eu sentia na minha alma. Sabe, eu cheguei num ponto que eu ia pra dentro de mercado. Gente, se vocês pesquisarem todos os sintomas de crise de pânico, de ansiedade e depressão, eu tive todos. Eu não pulei nenhuma fase, eu tive todos. E como a gente, naquela época, gente, eu nem sabia o que era. Eu nem sabia. Eu lembro de procurar os sintomas no Google e aparecer lá crise de ansiedade. Eu falei, nossa, são os meus sintomas, porque eu vou no médico, eu não tenho nada. E agora aqui tá falando que são esses sintomas, então eu tenho crise de pânico. Eu pensei, né, crise de ansiedade, crise de pânico. E eu comecei a perceber, realmente eram todos os sintomas. E eu procurava no YouTube, gente, eu achava tipo uma ou duas pessoas no máximo falando sobre isso. Eu não achava nada. Então, ninguém sabia o que eu tinha. Todos os médicos que eu passei, eu não tinha nada. Hemograma normal, exame de sangue normal, fiz eletro, gente, bateria do coração, tudo normal. Assim, eu tenho sopro, né, prolapso no coração, mas fora isso, não tinha o que estava ocasionando aquilo, aquelas crises. Fui em psicóloga e, gente, custou, sabe, pra mim entender o que Deus queria fazer na minha vida. Porque até então eu havia me entregado literalmente pra doença. Eu me entreguei, gente, de verdade. Porque eu não sabia o que era e nem como curar aquilo.